Fala samurai, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aula. E nessa aula estaremos falando um pouquinho sobre o que é um text area, beleza? Resumidamente, o text area é um campo, é uma tag HTML que a gente utiliza muito em nossos formulários para poder trabalhar com texto, tá? Com mensagens. Então, suponhamos que você tem aí um blog, né, feito aí, construído por você, e você quer colocar um campo lá para que o usuário que está visitando o seu blog, ele consiga te mandar um feedback, né, ou uma sugestão, algo do tipo. Então a gente utiliza justamente essa tag text area para poder criar esse campo específico aí para mensagens. Então vamos estar vendo agora na prática como está criando text area e como funciona aí os seus atributos. Então vou estar abrindo aqui meu editor, já tem já um arquivo criado. E estaremos criando aqui, abrindo na verdade esse arquivo no meu navegador para a gente conseguir acompanhando ao longo que a gente for desenvolvendo ali esse text area. Então aqui dentro do body aqui do HTML, o que a gente vai fazer? A gente vai estar criando de fato a tag responsável por poder criar esse campo aí de texto, de mensagem, beleza? E essa tag é justamente a tag chamada aqui text area, beleza? Dessa maneira. Ao fazer isso, a gente vai voltar na nossa página lá. Vocês vão poder notar que agora eu vou criar um campo, né, um quadrado, com um tamanho um pouco maior comparado com os outros tipos de inputs, né? Por conta que esse campo é um campo específico para mensagens, beleza? Outra coisa também legal que ele já traz por padrão é que esse campo a gente consegue redimensionar ele automaticamente. Então pode vir aqui, ó, nessa setinha aqui no final. Deixa eu só aumentar para vocês poderem ver melhor. Então aqui eu posso vir aqui clicar e eu posso redimensionar aqui o tamanho do meu quadrado, ou seja, do meu campo de texto, beleza? Isso aqui ele vem por padrão justamente para poder facilitar para o usuário final, né? Às vezes o cara quer digitar uma mensagem e tem aquele campinho pequeno. Então ele pode vir justamente aqui e aumentar para poder escrever a mensagem de fato, beleza? E agora vamos estar vendo aqui quais os atributos mais utilizados aqui no text area, beleza? O primeiro atributo que estaremos aprendendo e vendo é o atributo que é o calls, beleza? O que o calls vai fazer? A gente vai passar um valor aqui para ele, que ele vai nos mostrar no quadrado lá a quantidade de caracteres que estamos passando aqui, beleza? Então, por exemplo, eu coloquei um call aqui, vou colocar um call de 10, por exemplo. Tem que ser sempre um valor inteiro, tá? Não pode ser um valor com vírgula nem ponto. Ao fazer isso, pode ver que ele diminuiu. Então, eu posso digitar aqui 10 caracteres, que é a largura total, beleza? Então, se eu quiser aumentar, eu posso também vir aqui e aumentar. Posso colocar, por exemplo, 50. E aí eu posso vir aqui e aumentar. Então, você pode ver que aqui, ó, já aumentou a largura aqui do meu text area, beleza? Outra coisa também que eu posso estar trabalhando aqui é justamente especificando o rows, né, dele, que seria justamente a quantidade de linhas, tá, que o nosso text area vai exibir. Por exemplo, vocês poderem entender legal, eu vou deixar aqui apenas um para vocês verem o funcionamento. Então aqui nosso text area vai poder aceitar, né, vai ter uma largura de 50, vai poder aceitar 50 caracteres aqui na largura e vai mostrar apenas em uma linha, beleza? Olha só o que vai acontecer. Vou recarregar aqui, olha só, você pode ver que diminuiu. Então aqui eu consigo digitar justamente, né, 50 caracteres ou mais, porém ele vai exibir geralmente essa quantidade de caracteres por linha, tá? Então aqui está exibindo uma linha, então se eu digitar mais do que isso, ele vai me mostrar uma outra linha abaixo, beleza? Se eu quiser alterar, eu posso alterar, eu posso colocar aqui, por exemplo, 2, que aí agora vai me mostrar por padrão 2 linhas. Então vou recarregar, então você pode ver que até aumentou um pouquinho mais. Então se eu digitar aqui, o cara uma mensagem, e ele vai continuar exibindo entre 2 linhas, beleza? Se eu digitar aqui a terceira linha, você pode ver que ele vai quebrar para baixo, porque sempre vai exibir 2 linhas para mim, beleza? Então vamos deixar aqui 20, vamos deixar 50, e você pode ver que ele aumentou, beleza? Um outro atributo que a gente pode estar aprendendo aqui também seria um atributo que a gente consegue também especificar para o text area a quantidade mínima e máxima que o nosso texto vai poder ter, tá? Que o usuário vai poder digitar. Porque algumas vezes, quando você trabalha com texto e coloca um campo desse,
muitas das vezes o usuário ele cria lá um livro para você e te manda, né, como mensagem. Então, para não ter esse problema, a gente pode também limitar a quantidade de caracteres mínimo e máximo, beleza? Como é que a gente faz isso? Justamente utilizando as propriedades aqui, os atributos do TextArea. Para a gente poder limitar aqui o mínimo, o valor mínimo, a gente pode estar digitando min light, né, que é, no caso, largura. E a gente pode estar colocando justamente a quantidade mínima. Então, vou colocar aqui 1 caracteres. Então, isso é carregar. Ele não vai dar nenhuma alteração, né? Por conta que a gente especificou só o mínimo, né? Mas, porém, se eu especificar o máximo, a quantidade máxima de caracteres, olha o que vai acontecer. Vou colocar aqui 1 também. Olha só o que vai acontecer. Coloquei um mínimo 1 e máximo 1. E se eu colocar outra caractere depois do A aqui, você pode ver que ele não vai permitir eu colocar mais caracteres, por conta justamente dessa limitação que eu coloquei, o mínimo e o máximo de caracteres, beleza? Se eu quiser limitar a 20 caracteres, olha só o que vai acontecer também. Vou colocar, né, aqui e colocando. Porém, quando chegar no 20, no caso foi o que a gente colocou, né, foi 20, ele vai limitar. Por quê? Porque a gente só colocou que vai ter no máximo 20 caracteres aqui, beleza? Uma outra coisa, vou estar colocando aqui, sei lá, 200. Uma outra coisa também que a gente pode estar especificando aqui no TextArea é o seguinte. Suponhamos que a gente colocou o campo de texto, mas porém a gente não quer que o usuário nos envie mais texto, mensagem, né? E aí, para não ter que fazer toda a alteração no nosso HTML e tudo mais, a gente pode simplesmente estar desabilitando esse campo, beleza? Lembrando também que esse atributo de desabilitar o campo, ele serve também para os outros inputs, né? Como input de texto, input de número e etc. Mas no nosso caso, o TextArea, a gente vai estar desabilitando ele aqui para você poder entender como que seria isso. Então aqui, justamente no atributo aqui TextArea, eu posso simplesmente vir aqui e colocar o atributo disable, tá? Ou seja, o disable não recebe nenhum valor, ele já vem assim mesmo, dessa maneira. E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai desabilitar o meu campo TextArea, beleza? Então, ao recarregar a página aqui, ó, olha só o que vai acontecer. Ele desabilitou. Então o usuário não consegue agora mais escrever, né, uma mensagem e enviar para, no caso, quem fez o site, né, ou o blog. E outra coisa também seria o atributo required, né, que seria um atributo para poder falar que esse campo de TextArea ele vai ser obrigatório, beleza? Então aqui não vai aparecer nada mesmo, né, vai estar funcionando normal, porém ele só vai verificar quando eu enviar o formulário. Então se eu clicar em enviar as informações do formulário, ele vai vir aqui nesse campo e falar, opa, calma aí, você não digitou nada aqui, então esse campo ele vai ser obrigatório e vai impedir que o meu formulário seja enviado, beleza? Justamente colocando esse atributo aqui, required, beleza? Então, como eu falei, de forma bem resumida, é muito utilizado esse TextArea quando a gente quer trabalhar aí com mensagens, né? Quer que nosso usuário aí ele consiga nos enviar uma mensagem ou algo do tipo. E para isso a gente tem que especificar principalmente esses dois aqui, né? Que é o rows e o calls, que é justamente aí, como que a gente quer que o nosso TextArea ele trabalhe, beleza? E as outras coisas, como eu te falei, ali tem uma verificação bem básica, mas isso também não impede que você faça as validações, né, com a linguagem aí no back-end. Mas no nosso caso aqui, como a gente fez algo bem simples, a gente colocou para demonstração e também para você também ter como conhecimento, beleza? Então, caso você ficou com alguma dúvida, tem alguma dificuldade aí, ou não entendeu o conteúdo ministrado aqui, por gentileza, poste essa dúvida lá no nosso clã para que eu consiga te auxiliar e tirar todas as suas dúvidas que você possa ter tido aí, beleza? Então, desde já, obrigado, um forte abraço e te vejo nas próximas aulas.